Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá, continuando, né, estudo 14 dessa semana, do Evangelho como me foi revelado. José e Maria chegam a Nazaré. Então, aqui fala várias coisas, se quiserem ouvir depois todo o capítulo, né, tranquilo. Chegam a Nazaré, aí o povo todo está esperando, né, pelo casal. Tem quase a cidade inteira, né, esperando o casal. Naquela época, acho que eles tinham isso. Mulheres e crianças de Nazaré, todos, né, juntos, homens também estavam ali. Jovens de todas as idades, pessoas de todo lugar, esperando Nossa Senhora, estava chegando, para saudar os esposos. Então, acho que isso, os homens mais sisudos estão atrás da cerca viva dos cantores, saudando-os com moderação. E daí o carro chega, tiraram todo antes de chegarem à cidade, visto que o sol não mais incomoda e Maria, sim, tem a oportunidade de ver melhor sua terra natal. Portanto, agora, ela também aparece em sua beleza, como uma flor, branca e loira como um anjo. Olha que linda. Branca e loura como um anjo. Ela sorri com bondade para as crianças que lhe jogam flores e beijos, para as jovens de sua idade que a chamam pelo nome, para as esposas, para as mães, para as velhas que a abençoam cantando. Ela faz uma inclinação para os homens, especialmente para um que parece ser o rabino, ou a pessoa mais influente da cidade. Isso é bom. Tudo isso é muito lindo porque mostra claramente uma coisa normal, natural, né? Porque a nossa mãe do céu, a nossa mãezinha do céu, Maria Santíssima, ela é reconhecida por causa da divina vontade. Ela é reconhecida como rainha do céu e da terra. E os seres humanos também precisam reconhecer, né, que ela é rainha do céu e da terra. Nem que seja inconscientemente, tá? Ela precisa chamar a atenção como uma mulher especial, porque ela é, né, a filha da divina vontade. Ela é reconhecida pelo céu, pelo sol, pela água, por todos os elementos, por todas as criaturas, animais. Todos a reconhecem como rainha do céu e da terra. Então, nada mais justo do que ela chegando à sua cidade natal, onde ela nasceu, justamente nesse lugar, os homens e mulheres também a saúdam de alguma forma, porque ela precisa ser realmente reconhecida pelos homens também, não só pelos animais, pelos elementos da terra, mas pelos homens e mulheres também, como rainha, né? Não digo isso de nós, né? Não digo isso de nós. Jesus fala que nós também temos que ser reconhecidos pelos elementos. Em breve, no reino da divina vontade, nós seremos muito amados por todos os elementos da terra. No reino, eu acredito que as coisas vão se clarear. Mas nesse tempo agora, a gente é bem... né, a gente olha, eu vou falar para vocês que a gente até é reconhecido de alguma forma por crianças. Depois que eu comecei a viver na divina vontade, as crianças, elas têm um encanto quando me veem. Quando olham para mim, parece que eu tenho um brilho que elas veem.
que elas conseguem ver. Olha, é sério. Depois que eu comecei a viver na Divina Vontade, as crianças, elas olham para mim de um jeito diferente, como se algumas delas vissem. Crianças pequenininhas, sabe? Sorriem para mim com uma facilidade muito grande. E eu acredito que elas veem alguma luz ou alguma presença, né, que a gente, em nós, santa, uma presença santa, divina em nós. Porque eu percebo, e isso me chama muita atenção, porque antes, quando eu era mais nova, quando eu estava fora da Divina Vontade, assim, nessa questão, as crianças, nossa, eu só assustava as crianças. Agora, ao contrário, mudou. Então, isso eu achei interessante, muito interessante. Aqui está a tua casa, Maria, de José, mostrando com o chicote que está em sua mão. Ele estava carregando o carro de boi que estava vindo, né? Estava conduzindo o carro de boi, então estava com o chicote. Uma casinha que fica precisamente ao pé de uma das ondulações da colina. Aí tem a história da casa, que eu já contei para vocês, tem a história da casa em Loreto, na cidade de Loreto, que tem a casa de Nossa Senhora. Em Loreto, é a casa de Maria. Que os anjos levaram, né, a casa de Maria para lá. Aqui é o milagre e mistério. Aqui. Mistério incrível da casa de Maria. Onde que está a imagem? Aqui. O santuário da casa de Loreto. Isso aqui é o santuário. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Aqui é o santuário da casa de Loreto. Agora tem outros lugares aqui. Eu quero ver a casa mesmo. Parece. O milagre que levou a casa de Maria de Nazaré para Loreto. Aqui é a casa. O milagre que levou a casa da Virgem Maria de Nazaré para Loreto. O fenômeno jamais pôde ser explicado pelos cientistas que o estudaram. Ela se ergue do solo sem nenhuma base de sustentação e é possível passar numa barra de ferro por baixo dela sem qualquer impedimento. Vários estudos foram realizados por engenheiros, arquitetos, físicos, historiadores, estudiosos, que quanto mais analisam o caso, mais comprovam o caráter inexplicável do surgimento dessa casa. Ela estava intacta e sem sinais de ter sido desmontada e reconstruída. Muito incrível. Após pouco mais de 3 anos, ocorreu um novo milagre em 10 de dezembro de 1294. A casa de Maria foi levada por sobre o mar Mediterrâneo. Ela foi levada, carregada por sobre o mar Mediterrâneo e levada para os bosques de Loreto. Foi a última viagem da casa. O povo começou a fazer peregrinações e obter milagres. Graças a milagres, o governador local, embora impressionado com o fato, enviou 4 estudiosos à Terra Santa para confirmar se aquela era mesmo a verdadeira casa de Nossa Senhora. A casa da Sagrada Família foi transportada inteira de Nazaré para Tersate sem ser demolida. Aqui, ó. Inexplicável. Séculos depois, foram 3 viagens da casa. Então, Nossa Senhora de Loreto é uma devoção mariana que surgiu a partir do relato milagroso do translado da casa em que viveu a Virgem Maria em Nazaré. Casinha pequena, feita de pedras, ela tinha se tornado uma relíquia protegida pelos católicos na Terra Santa. Sob aquele teto final, o anjo do Senhor tinha anunciado a Maria que ela concebera do Espírito Santo. Tinha sido lá que São José ensinou a Jesus o seu ofício de carpinteiro.
Era lá que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor. Era lá que a família de Nazaré vivia em amor e felicidade. Séculos depois, em 1291, época de grande expansão islâmica, e antes da chegada dos muçulmanos a Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente. Então, os muçulmanos não são muito amigos dos cristãos, né? Então, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente e apareceu na cidade de Tersate, na antiga Dalmácia, região das Balcãs, correspondente a territórios da Croácia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro. A Bósnia é onde é Medjugorje. O padre local, que estava muito doente, ficara curado por milagre e foi agraciado com uma visão de Nossa Senhora, em que ela própria afirmava: esta é a casa onde Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. Sim, a casa da Sagrada Família fora transportada inteira de Nazaré para Tersate sem ser bebida voando. Foi voando pelos anjos, levado voando. O povo começou a fazer peregrinações e a obter graças e milagres. Tá? Em Nazaré, os enviados só encontraram os alicerces da casa. Olha lá, o cara mandou, né? O governador local mandou o pessoal para ir lá, para a Terra Santa, confirmar. E realmente, os enviados em Nazaré só encontraram os alicerces da casa e o espanto dos nazarenos com o seu desaparecimento. Então, é verdade, os alicerces tinham a mesma medida dos que haviam aparecido em Tersate e são conservados até hoje na Basílica da Anunciação em Nazaré. Os alicerces. Quanto à casa que apareceu em Tersate, ela estava intacta e sem sinais de ter sido desmontada e reconstruída. Após pouco mais de 3 anos, ocorreu um novo milagre, que em 10 de dezembro de 1294, a casa da Virgem Maria foi elevada por sobre o mar Mediterrâneo e levada para os bosques de Loreto, em Recanati, na Itália. Foi para a Itália. Os fiéis se lembraram, então, de uma profecia de São Francisco de Assis. Loreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. De fato, a basílica erguida em volta da casa se tornou um dos maiores santuários da Europa. A pedido de vários estudos foram realizados por engenheiros, arquitetos, físicos, historiadores, estudiosos, que quanto mais analisam o caso, mais comprovam o caráter inexplicável do surgimento dessa casa. Então, é muito incrível, né? Tem mais detalhes, né? Tem mais mistérios em volta disso. Teve pessoas que viram os anjos carregando a casa, sabe? Bem interessante. Essa aqui é a casa. Eles fizeram algumas imagens, colocaram algumas imagens na casa, mas essas são as paredes como a casa é. Não sei se tem mais fotos. Aqui tem um vídeo. Pois esse é o primeiro santuário internacional onde, segundo a tradição, se encontra a casa original de Maria, que foi trasladada milagrosamente de sua origem a esse lugar italiano. O Santuário de Loreto se encontra na província italiana de Ancona, nas Marcas. Ao redor da basílica se foi formando a cidade de Loreto, que conta atualmente cerca de 11 mil habitantes. O início das obras de construção desse santuário, de estilo gótico tardio, remonta ao século XV e não se concluíram até fins do século XVI. Sua história tem início no século XIII, concretamente no dia 10 de dezembro de 1294. Segundo uma longa tradição, em tal data, a casa de Maria de Nazaré foi transportada em voo por anjos até esse lugar. Pesquisadores mais recentes falam do translado da casa em um navio pela família de Ângeles, depois da derrota dos cruzados na Terra Santa, para proteger essa preciosa relíquia do ataque dos sarracenos. Seja qual foi a origem da sua chegada, a Casa de Maria é o centro ao redor do qual se construiu a grande Basílica de Loreto. Sobre o altar da Casa de Maria se venera uma pequena estátua de Nossa Senhora de Loreto. Trata-se de uma estátua de madeira de um centro do Líbano, dos Jardins Vaticanos, que o Papa Pio XI fez cortar
e que coroou em 1922 no Vaticano, antes que fosse transladada solenemente até Loreto. É revestida com um manto dourado. Até o final do século XVI, os peregrinos que se dirigiam até a casa de Loreto costumavam cantar ladainhas marianas. São as chamadas ladainhas lauretanas. O santuário imediatamente se transformou em um dos lugares de peregrinação mais importantes para os fiéis de todo o mundo e foi objeto de veneração de muitos santos e papas, entre eles João Paulo II, que o visitou várias vezes durante seu pontificado. Inesquecível foi seu encontro com jovens em 1995 e em 2004. Mais recentemente, em setembro de 2007, o Papa Bento XVI visitou a Basílica por ocasião do Ágora dos Jovens Italianos. Durante sua visita, o pontífice afirmou que essa casa tem 3 paredes, e não 4, porque está aberta a todos. Chama atenção no interior da Basílica esse sentido de acolhida familiar e de universalidade. Algumas imagens incisas sobre as pedras da Santa Casa representam cruzes iguais àquelas que remontam ao século III, encontradas em Nazaré. Nossa Senhora de Loreto é a padroeira dos aviadores, que viram na história do translado da Casa de Maria, através dos céus, graças aos anjos, uma justa proteção. A oração a Nossa Senhora de Loreto evidencia todo o seu caráter materno. Ó Maria Loretana. Então a gente, né, fica encantado, né, com essas coisas, esses milagres. Então eu quis falar, essa é a tua casa, Maria, então eu quis mostrar, né, sobre esse milagre. E tem gente que fala que foi também transportado para o navio, mas não tem lógica, não tem, né, já foi desmontada essa realidade, que realmente o mistério é de que foi realmente transladado por anjos, não tem nada desse negócio de ter sido levado por... Só que tem gente que não quer acreditar na história dos anjos e tem outra lá história, vai saber. Vamos lá. Mas eu acredito que foi os anjos mesmo, porque eles fizeram todos estudos e não tem como. Não foi reconstruída no local a casa. A casa nunca foi desmontada. Nunca foi desmontada. Né? Continua mesmo. Se tivesse desmontada, não ia estar perfeita como foi encontrada. Então teve muito estudo em volta disso. Aí Zacarias fala, te restou muita pouca coisa, porque a doença do teu pai foi longa e se gastou muito com ela. Também se gastou bastante com as despesas para reparar os prejuízos dados por Roma. Estás vendo? A estrada feita pelos romanos levou os 3 principais cômodos da casa, deixando-a muito diminuída. Para torná-la mais ampla, sem que fossem necessárias despesas excessivas, foi aproveitada uma parte do monte onde há uma gruta. Era lá que Joaquim guardava as suas provisões, e Ana os seus teares. Tu farás aí o que achares bom. Ah, que seja pouca coisa não tem importância. Para mim bastará, sempre para mim bastará, eu vou trabalhar. Aí José fala, não, Maria, eu é que trabalharei. Tu não farás mais do que tecer e costurar as coisas da casa. Eu estou jovem e forte, sou teu esposo. Não me faças ficar envergonhado. E aí Maria concorda com ele, farei como tu queres. Farei como queres. Então, exemplo de nossa mãe, que ela ensina a gente a ser obediente ao esposo. Nossa Senhora que me ensinou a ser obediente ao esposo. Eu mudei minha vida depois que eu comecei a conhecer minha mãe Santíssima. Então, eu mudei mesmo. Nunca mais eu quis, né? Peço a Deus, peço mais para Nossa Senhora que eu seja mais tranquila ainda, que eu seja mais mansa, doce como a Nossa Senhora é. Graças a Deus. Né? Hoje eu trabalho com meu marido, ajudo meu marido, né? E a gente vive bem, o máximo possível, né? A gente vive o máximo que a gente pode bem. Graças a Nossa Senhora e a São José, que é a Sagrada Família. Graças à Sagrada Família. Tem uma imagem da Sagrada Família enorme na minha casa. Ela fala, farei como queres. Sim, neste ponto eu quero, olha lá, José. Neste ponto eu quero. Em qualquer outra coisa, o teu desejo é lei, exceto isto. Olha lá.
Em qualquer outra coisa, o teu desejo é lei, mas exceto isto. Então, trabalhar não. Você não vai trabalhar. Quem trabalha aqui sou eu. As duas mulheres e os dois homens, respectivamente, com seus 40 e 50 anos, 40 e 50 anos, estão à porta rodeados por muitas crianças e mulheres. A paz esteja contigo, Maria, diz o homem mais velho, enquanto uma das mulheres se aproxima de Maria e a beija. É o meu irmão Alfeu e Maria. Então é o Alfeu, que é filho, que é o pai de São Judas Tadeu e de São Tiago de Alfeu. Então, São Tiago, os dois apóstolos de Cristo, primos do Senhor, que é considerado irmãos do Senhor. Então, eles são os pais de Judas e Tiago, apóstolos que seguiram Jesus, amigos e primos de Jesus. Alfeu e Maria de Alfeu, que vai ser a grande discípula de Jesus também, muito grande discípula de Jesus. E estes são os filhos dele, vieram de propósito para te fazerem festa, porque eles têm 4 filhos, aí 2 filhos eu acho que já estavam ali, né? 2 filhos já estavam ali esperando, junto com ele, porque eles têm 4 filhos. Tem José, tem um outro também, eu esqueci o nome, e então são 4 filhos total. Esse Alfeu não aceita Jesus, brigou com Jesus, mas depois no final ele perdoou Jesus e os dois ficaram bem, foi salvo. Vieram de propósito para te fazerem festa e para te dizerem que a casa deles é tua, se quiseres, de José. Sim, vem Maria, se te for penoso ficar vivendo sozinha. Se a Maria não quisesse ficar na casinha dela sozinha, eles estão convidando ela para morar com eles, né? O campo é belo na primavera, nossa casa fica no meio dos campos em flor. Entre as outras flores, tu serás a mais bela, diz Maria de Alfeu. E a Nossa Senhora agradece, eu te agradeço. Eu iria de muito boa vontade. Irei em alguma oportunidade, irei sem falta para as núpcias, mas estou com tanto desejo de ver e de reconhecer a minha casa. Eu a deixei quando ainda era pequena e tinha perdido a sua lembrança. Agora eu reencontro. Parece-me reencontrar a minha mãe que se foi e o meu amado pai com o eco de suas palavras e o perfume do seu último suspiro. Parece-me não estar mais órfã, porque tenho de novo ao redor de mim o abraço destas paredes. Então, são paredes muito especiais para Nossa Senhora, não é à toa que os anjos cuidaram das paredes. Compreende-me, Maria. Maria está um pouco com voz no um pranto na voz e nos olhos. Então, gente, a Maria é tão especial que até as paredes onde ela viveu, ela foram preservadas, gente. Fala sério. Você vê como que ela é amada por Deus, né? Ela teve 1000 anjos servindo ela. A vida dela inteira, 1000 anjos. Quem que tem 1000 anjos? Só ela mesmo, né? Maria de Alfeu lhe responde, como quiseres, querida, quero que me consideres irmã e amiga, e também um pouco mãe, porque sou muito mais velha do que tu. A outra mulher vem para a frente. Maria, eu te saúdo, sou Sara, amiga de tua mãe. Olha, Sara. A Sara é a mãe do menininho. Amiga de tua mãe. Eu te vi nascer. Este é o Alfeu, sobrinho do Alfeu e grande amigo de tua mãe. O Alfeuzinho, pequenininho. Apresentou para Maria. O que eu fiz por tua mãe, farei por ti, se quiseres. Estás vendo a minha casa? A Sara pegava água para Ana, né? A minha casa é a que está mais perto da tua, e os teus campos agora são nossos. A Sara é que cuida da casa de Maria quando a Maria viaja, quando a Maria sai, né? Mas se quiseres vir, faze-o qualquer hora. Nós abriremos uma passagem na sebe e estaremos juntos, mesmo se estiver cada um em sua casa. Este é o meu marido. Eu vos agradeço a todos e por tudo, por todo o bem que desejastes aos meus e desejais a mim. Que o Senhor Onipotente vos abençoe por isso. As caixas pesadas são descarregadas e levadas para casa. Entram, agora eu reconheço a casinha de Nazaré como é vista. Mais tarde, na vida de Jesus Cristo. A Valtor escreve, como costume, José toma Maria pela mão para entrar na casa. Na entrada, ele lhe disse, agora, na soleira desta porta, quero de ti uma promessa. Então, José pede uma promessa, que qualquer coisa que te aconteça, ou que te suceda, não tenhas outro amigo, outra ajuda, para a qual te voltes, a não ser José. Olha que lindo, gente. Agora, na soleira desta porta, quero de ti, Maria, uma promessa, diz José.
que qualquer coisa que te aconteça ou que te suceda não tenhas outro amigo, outra ajuda para a qual te voltes, a não ser José. E que por nenhum motivo, isso que pega, né? Por nenhum motivo tenhas que ficar te se atormentando sozinha. E ela não pode contar quando ela engravida. Aqui pegou. Ela faz uma promessa e depois ela não pode falar para ele o que está atormentando ela quando ela está grávida. E ela tem que contar para ele, não pode, e ela fica atormentada um pouco. Não é que ela fica atormentada, porque Jesus fala que ela nunca ficou atormentada por nada, né? Jesus fala no livro do céu que a Nossa Senhora nunca ficou perturbada, porque ela não tinha vontade humana, ela só tinha vontade divina nela, né? Então, ela nunca falou, ai, eu tô pisando na bola com São José. Ela ficava, assim, angustiada, normal, como qualquer pessoa, porque ela estava guardando uma promessa que não podia contar, porque Deus fez ela prometer também para Deus, e aí é Deus que manda mais nela, né? Foi muito louco esse negócio, né? Esse momento foi difícil, né? Aí ele fala que eu sou tudo para ti, lembra-te disso, e será minha alegria tornar feliz o teu caminho. Pois se a felicidade nem sempre depende do nosso poder, pelo menos posso tornar esse caminho para ti mais calmo e seguro. Meu Deus, que São José. Esse homem, não tenho que falar dele. Eu não tenho que falar desse homem. Só posso te dizer que ele é muito amado por Jesus. Aí ela promete José. E é verdade, ela cumpre essa promessa. Ela cumpre muito mesmo, né? Ela não falha quando ela obedece à divina vontade. Ela não falha. Mas só que ele mesmo perdoa, né? Porque é muito difícil uma mulher chegar num homem e falar, tô grávida por obra do Espírito Santo. É muito difícil. É muito complexo. Então, o próprio Deus é quem quis revelar pelo anjo de José que isso aconteceu. Né? Porque Jesus, ele é perfeito. Deus é perfeito. Ele faz as coisas de uma forma perfeita. Clara, a divina vontade, ela não gosta de confusão, gente. Ela é clara. Ela é de liberdade. A divina vontade é vida de liberdade. Olha, eu vou narrar uma coisa para vocês que eu fiquei emocionada ontem. Eu vou falar para vocês agora, para você ver como a divina vontade, ela é clareza, ela é luz, ela é vida, ela não faz nada de errado, não arruma confusão, ela é amor, é amor, é amor. A divina vontade é um sonho, é um sonho de Deus mesmo. É um projeto de Deus, né? Aí ontem, na hora que eu estava meditando tudo, né, que eu falei ontem na meditação de ontem, aí Jesus falou para mim assim, você percebeu, Aline, que... Ai, desculpa, eu tô, né, bocejando aqui. Você percebeu, Aline, que vocês vivem num mundo e tem dois elementos. Eu sou pai e sou patrão. O pai, aquele que considera eu como pai, né, mora comigo. A casa é o mundo, a terra é a minha casa. É a casa que eu deixei para vocês morarem, é a casa do pai. E nessa casa tem tudo que vocês precisam. Tudo. Vocês só têm que obedecer. Só. Obedecer e viver. Tem tudo que vocês precisam nessa, né? Tipo assim, ele tava tentando me mostrar. Você nasce numa casa. Você nasce na minha casa, eu sou seu pai. E nessa minha casa eu tenho tudo para você. Tudo, tem tudo, tudo, tudo. Não falta nada para você poder sobreviver até o último dia da sua vida. Essa é a terra. É a terra. Então, tudo é eu que forneço. A divina vontade fornece tudo para você. Não falta nada, né? Aquilo que eu falei sobre a divina vontade, vim com o pacote completo. Sabe? Quando eu falei ontem, olha, a divina vontade vem com o pacote completo. Não falta nada. É só você falar fit e viver. E viver. Né? E você não coloca confusão, você não tem tudo à sua disposição. Você pode ver Deus como Pai se você vive na divina vontade. Aí ele falou assim, para quem faz a divina vontade, para quem não vive a divina vontade, mas faz ela como servo, eu sou patrão, eu sou visto como patrão, mas não deixa de ser visto por alguma coisa eu sou.
O patrão, quando você contrata um funcionário, ele falou assim, quando um patrão contrata o funcionário vem sem nada. Vem sem nada, ele vem só com a roupa do corpo trabalhar. E o sapato. Nem isso. O patrão dá tudo, até uniforme e sapato. O patrão dá tudo, até uniforme e sapato. Então, o funcionário, quando é contratado pelo patrão, vem sem nada. O patrão dá tudo naquilo, entendeu? A terra é o que o patrão dá para a pessoa. O patrão dá tudo, fornece os materiais, as matérias-primas, fornece o uniforme, fornece os alimentos para poder comer, fornece o teto para poder trabalhar, fornece todo o conforto, toda a estrutura para poder trabalhar. É porque quando fala que a gente trabalha na terra, né? Que Jesus no livro do céu fala que a gente está aqui na terra para trabalhar. Então, ele na hora falou assim, tá vendo? Eu sou patrão e eu dou tudo. O patrão tem que fornecer todos os bens necessários para os seus funcionários viverem. Então, ou então o pai fornece todos os bens necessários para os seus filhos viverem. Aí basta saber quem quer ser filho ou quem quer ser servo. Todos são bem queridos por mim, todos são queridos por mim, todos eu quero comigo para sempre, né? Mas os filhos eu quero, são mais queridos do que os servos. Jesus fala, os filhos são mais queridos do que os servos. Então vocês veem, né? Interessante. E outra coisa que eu ia falar, deixa eu ver agora se eu lembro agora. Nossa, fugiu agora o que eu ia falar. Eu não ia falar isso, só isso, eu ia falar outra coisa. Ixi, agora fugiu. Tudo bem, vamos seguir em frente. Abram-se as portas e janelas, os últimos raios do sol curiosos entram. Maria tira o manto e o véu, porque tendo, por enquanto, tirado só as flores de mirto, ainda está com as vestes das núpcias. Sai para o jardim florido e fica olhando, sorri e sempre segura pela mão de José. Dá uma volta pelo jardim, parece estar tomando de novo posse de um lugar perdido. José fala dos seus trabalhos. Estás vendo aqui? Eu fiz esta cava para receber a água da chuva. Ah, é, eu ia falar que a divina vontade ela é perfeita e ela fornece tudo. Aí eu já falei essa parte do patrão e do pai. Mas aí aconteceu o seguinte, que ela é clareza, que ela é luz, que ela é vida. Nossa, estou bocejando bastante hoje. Mas é por causa que eu tomei um remédio para cólica e aí tem a dipirona, né? E a baixa pressão. Por isso que eu tô abrindo a boca. Então, gente, o que eu posso dizer dessa parte? Eu fiquei besta, porque assim, eu tô aqui falando que eu falo com Jesus, né? Eu falo com Jesus, Jesus fala comigo, Jesus me falou, Jesus me contou, Jesus... Isso é uma coisa incrível. E aí tem né, a gente fica um pouco preocupado de ficar falando que Jesus fala comigo, Jesus fala comigo. Porque esse negócio de falar que Jesus fala com você dá a impressão de que você é a única que sabe o que Jesus quer, né? O que Jesus pensa, o que Jesus quer, tal. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Você dizer que, olha, eu sei a divina vontade. Eu sei o que é correto fazer, eu sei o que Deus quer que você faça. É muita responsabilidade isso aí, né? Eu tenho um canal no YouTube ainda falando sobre isso, sobre a divina vontade, sobre falar que eu sei orientar as pessoas para viver na divina vontade. E eu dou conselhos, né? Eu dou conselhos na vida, na divina vontade, né? Eu falo para as pessoas da minha comunidade, as pessoas perguntam para mim, e aí? A gente pode vacinar? Jesus deixa a gente vacinar? É vontade de Deus que a gente vai vacinar? E eu tenho que falar, né? Se Deus me ilumina qualquer coisa, eu tenho que falar. E eu falo. Né? Quando foi da vacina, Jesus me deu várias provas da vacina, de que podia vacinar. Pedi muitas vezes Jesus me fala sobre essa vacina. A gente vai vacinar ou não? A gente pode vacinar ou não? Por que a gente tem que vacinar? Então, tem várias confirmações sobre a vacina que Jesus me deu, né? Que Nossa Senhora também me deu, no capítulo também, acho que é o 27 que eu usei, que a Nossa Senhora falou para mim que a vacina não tinha problema nenhum. Então, e vários outros que Jesus confirmou sobre a vacina, né? Então, tudo que eu aconselho as pessoas é tudo confirmado pela divina vontade.
né? Tudo muito confirmado mesmo, tudo na ordem, tudo para que as pessoas não tenham motivo para desespero, né? Então, ontem a gente estava conversando que mandaram uma mensagem para mim, o pessoal que segue outra pessoa, segue uma vidente aí, uma mulher que fala que também fala com Jesus. Tem uma mulher na internet que também fala, ela bate no peito, ela já bate no peito, eu falo com Jesus, Jesus fala comigo, ela bate no peito desse jeito, mas ela não vive a divina vontade. Eu já tentei levar ela para a divina vontade, mas ela nem deu atenção, ela só quer viver a vidinha dela lá, né, do jeito dela lá. E você vê que tem algumas coisas estranhas, mas tudo bem, a gente, né, a gente entrega na mão de Deus. Não julga ninguém, né, de forma alguma. Mas só que ela diz para todo mundo que não pode tomar vacina de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem pessoas que seguem ela como se ela fosse uma guru, né, como se ela fosse a única no planeta que sabe as coisas, sabe? Que sabe o que Deus quer, que sabe que... E ela falou que não pode tomar vacina. Agora, no grupo que ela tem, as pessoas estão desesperadas porque o padre proibiu as pessoas. Né? Uma pessoa lá falou assim, eu não sei o que eu faço porque o meu padre proibiu a gente de entrar na igreja sem vacina. Né? Claro que a gente falou aqui que é um absurdo um padre fazer uma coisa dessa. Né? Mas só que nós que estamos na divina vontade estamos tranquilos. Não nos atrapalhou a nossa vida se um padre chegar na gente e falar que é para tomar vacina. Por quê? Porque Jesus nos orientou na divina vontade. Na divina vontade, não para mim. Foi na divina vontade. Nos orientou que não tem problema tomar vacina. E todo mundo ficou em paz. Eu tomei vacina. As meninas, tudo na minha casa, tá tomando vacina, normal. E a gente não fica perturbado por nenhum motivo. E o que mais eu fico feliz, é por causa que Jesus, ele vem confirmar de que a gente está no caminho certo, que a gente está vivendo uma vida de tranquilidade e de paz. Porque a divina vontade só traz tranquilidade e paz. Só traz, né, verdade. Só traz, né, transparência, integridade, clareza e liberdade. Então, nós somos pessoas muito tranquilas e livres. Nós não passamos por nenhum tipo de constrangimento antes da hora. Antes da hora, não, e nem depois, eu acho que nem depois. Vamos ser todos muito bem conduzidos pela divina vontade. A divina vontade, na hora H, ela sempre vai nos deixar assim, sinais claros de que nós estamos todos protegidos por Deus, todos sendo selados e marcados para poder viver, né, essa vida. Vamos passar por situações de tribulação, de dúvida, isso é normal, acontece, né? Mas, assim, em coisas muito grandes, assim, a gente está sendo conduzido. Então, eu fiquei muito feliz ontem, muito aliviada, porque me deu, assim, a prova para mim, de que uma hora que uma pessoa que fica falando, eu ouço Jesus, uma hora vai vir um contraste, se a pessoa não tiver na divina vontade. Uma hora vai vir um contraste, e para essa moça, para essa mulher, veio um contraste. Essa mulher que é a guru, veio um contraste. Como que ela vai explicar agora, né? E contra a igreja, olha só, uma pessoa que fala em nome de Jesus, que fala de Nossa Senhora, como que ela vai se explicar? Como que ela vai se explicar? Indo contra um padre, indo contra a igreja. A gente não, aqui na Divina Vontade, a Nossa Senhora nos ensina que a gente não vai contra a igreja de jeito nenhum. Que a igreja nunca vai ser do inferno, que a igreja nunca, que as portas do inferno nunca vão sobressair sobre a igreja. A gente acredita nas palavras de Jesus, a gente vive a vida de Jesus, a vida verdadeira de Cristo, na divina vontade, onde as coisas nunca saem da ordem. Nunca saem da ordem. Jesus não permite que as coisas saiam da ordem. Não permite. Então, como que essa mulher que fala com Jesus e Maria, que Jesus e Maria fala com ela, que ela fala que Maria também fala com ela, como que ela vai falar, explicar que Jesus e Maria são contra a própria igreja, a sua própria igreja? Como?
Claro que no livro do céu, Jesus mesmo fala, a gente leu ontem, que Jesus mesmo permite que os inimigos da igreja não sejam confundidos nesse momento que eles vão purificar a igreja, para purificar a igreja. Claro que Jesus falou que ele tem problemas com a igreja, você viu que ele falou no trecho de ontem, mas mesmo assim, entendeu? Ele não vai permitir que a igreja esteja plenamente errada. Não vai permitir que a igreja tire a gente do caminho da salvação, do caminho correto. Não vai permitir, gente. Não vai. A igreja, ele vai fazer a igreja ser purificada. Então, ele já diz no livro do céu que a igreja vai ser purificada nesse tempo. Purificada. Por que ele diz purificada? Por causa que a igreja não é suja. Assim, modo de falar, a igreja não está condenada, entendeu? Não é totalmente destruída, condenada, não, a igreja está com joio e trigo misturado, mas o joio e o trigo estão misturados, então tem trigo, e esse trigo que perdura, entendeu? Sempre vai perdurar. Ele purifica a igreja de algumas pessoas que são o joio. Mostra isso, Jesus mostra, revela isso pra gente, mas ele nunca vai deixar a igreja estar totalmente condenada aos nossos olhos humanos. A gente nunca vai poder olhar para a igreja e falar, ela está condenada, não posso mais entrar na igreja. Não, as portas do inferno nunca vão sobressair sobre ela. Nunca. O que é isso quando ele quer dizer que as portas do inferno nunca vão sobressair sobre a igreja? Por quê? Porque a igreja nunca vai ser um lugar de trevas, nunca vai ser um lugar para o mal, sempre vai ser um lugar para o bem, para aqueles que quiserem ser salvos, para aqueles que têm disposição para a luz. A igreja vai ser o local de luz para aqueles que são luz. A igreja vai ser tranquilidade, paz para aqueles que são tranquilos e paz. Mas para aqueles que são rebeldes, para aqueles que são cheios de si, né? Muito cheios de si, vai ser trevas, vai ser portas fechadas. Você está entendendo? É isso que Jesus revela para mim, revela muito claramente. Para mim, a igreja ali nunca vai ser para você que quer viver realmente a santidade, que quer ser de Deus, que quer estar unida à cabeça. Para você nunca vai ser trevas, nunca vai ser problema. A igreja nunca vai estar fechada para você, filha, nunca. Mas para aqueles que são o joio, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que trazem confusão e que se acham alguma coisa e que falam que eu estou com eles, que eu estou falando com eles, que eles me ouvem, mas só que não e são rebeldes, a igreja vai estar fechada. A igreja vai ser confusão para essa pessoa. A igreja vai ser uma inimiga para essa pessoa. E ela vai ser inimiga da igreja. Então, tomar muito cuidado. Não é pra gente ser inimigos da igreja, gente. Os filhos de Deus, de jeito nenhum. Nunca. Então, Deus não vai permitir que a gente vá contra a igreja de jeito nenhum, porque a cabeça dele é a presença dele na terra, a igreja. Isso nunca vai mudar. Isso é promessa de Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Nunca. É promessa de Deus. Então, quando a gente dá uma orientação que está, dentro da vontade divina, a igreja sempre vai sobressair, mesmo que tenha pessoas joio e trigo misturado, que são contra essas colocações da igreja, entendeu? Quando a gente fala do passaporte vacinal, que a igreja teria que fechar as portas em vez de permitir um passaporte desse, é a realidade. É uma coisa justa, seria justo para não fechar as portas para ninguém. Mas a gente já disse que se acontecer alguns, para não causar falta de comunhão dentro de sua casa, tá? Para essas pessoas que elas, por exemplo, aquilo que eu falei, vou repetir. Se você tem um sacerdote do lar, como Maria tem aqui o São José, tem um sacerdote para obedecer, né? E o seu marido diz, vamos para a igreja com esse passaporte que não tem problema, como o meu disse que não tem problema. Meu marido falou assim, eu não tenho problema de ir com o passaporte da vacina para ir para a missa. E você vai me acompanhar. E eu falei, tá bom, eu vou com você. Eu não vou negar de ir para a igreja por causa disso, tá? Mas você que tem ou um marido que pensa diferente, um filho que pensa diferente,
Você vai obedecer o seu marido e o seu filho, para não causar falta de comunhão dentro da sua casa. Então, se na sua casa, né, você não é a pessoa que é responsável, né, por isso, por essa situação, se o seu marido, né, desejar ir, vai com ele, com o passaporte. Agora, se o seu marido ele é contra o passaporte vacinal, entendeu? E ele não quer ir para a igreja enquanto tem esse passaporte, você não adianta, você não consegue mudar a cabeça dele, você não conversou com ele, não conseguiu, você não vai na missa com ele. Você não vai na missa, não adianta. Não vai arrumar confusão, entendeu? Se na sua casa tem pessoas que não concordam com esse passaporte vacinal na igreja, então vocês assistem a missa pela internet. Se na sua casa, como é na minha casa, o marido vai mesmo assim com o passaporte e ele pede para que você vá junto, vá. E vá em paz, não importa o que as pessoas pensem de você, tá? Porque o que importa é a sua casa estar em comunhão. A paz na sua casa é o que Jesus deseja. Isso é a divina vontade. A paz, a felicidade, a tranquilidade, a mansidão, a doçura, né? Tudo isso acontecendo na nossa família. Nós temos que honrar a divina vontade. E ela é vida. Ela é a fonte da vida, ela é a fonte da graça, ela é a fonte da luz, ela é a fonte da paz. Entendeu? A divina vontade sempre vai ser paz, sempre vai ser clareza e liberdade. Sempre vai nos deixar numa posição confortável, entre aspas, né? Confortável, porque é o bem, ela é a fonte de todo o bem, em todas as direções, bem para você e bem para todos. Não faz mal para ninguém, entendeu? A divina vontade não faz o mal, tá? Então vamos lá. Agora, na soleira da porta, então, quero te dar a promessa, ele já falou, prometo, José, abrem-se as portas e janelas, os últimos raios de sol curiosos entram. Maria tirou o manto e o véu, porque tendo, por enquanto, tirado só as flores de mirto, ainda está com as vestes da núpcias. Aí ele fala, estás vendo? Eu que fiz esta cava para receber a água da chuva, pois essas videiras sempre sofrem com o calor. Eu cortei os ramos mais velhos desta oliveira para dar-lhe um novo vigor. Pus no lugar definitivo essas macieiras, porque duas delas já estavam mortas. Mais adiante plantei duas figueiras. Quando elas crescerem, protegerão a casa do ardor do sol e dos olhares dos curiosos. Muito legal. Na frente da casa ele plantou duas figueiras. Para proteger a casa do ardor do sol e dos olhares dos curiosos. Muito bom. A armação da parreira é antiga. Nada mais fiz do que mudar os mourões que estavam podres e trabalhar com a tesoura. Espero que esta parreira dê muita uva. E aqui, olha, enquanto leva orgulhoso para a encosta que se ergue atrás da casa, cercando o pomar do lado norte. Aqui escavei uma pequena gruta, reforçando-a para que, quando essas plantinhas pegarem, fique quase igual àquela que tinhas. Falta a nascente, mas eu espero trazer até aqui um fio de água da nascente. Vou trabalhar nas longas tardes de verão, quando eu vier te ver. Mas como, diz Alfeu, não ireis casar-vos neste verão? Então, parece que eles já tinham casado, né? Mas parece que tem um outro casamento. Acho que é assim, é como se na igreja fosse um casamento civil, né? Oficial, vamos dizer assim, diante de Deus. E depois tem um casamento diante do povo. Então, acho que vai ter um outro casamento, né? Lá em Nazaré. Não, Maria quer fiar os tecidos de lã, as últimas coisas que estão faltando para o enxoval. E eu estou contente que seja assim. Maria é tão jovem que esperar um ano ou até mais não é nada. Então, vai esperar um ano para poder fazer o casamento público, né? Ora, tu sempre foste. Ela é prometida por José nesse período. Ela é prometida. Por isso que quando ela recebe o aviso do anjo, ela está prometida a José, né? Foi nesse período que o anjo apareceu. Ora, tu sempre foste um pouco diferente dos outros e ainda continuas o mesmo, né? O José, ele assusta porque José não tem, né, não é apavorado por ficar com a mulher, né? Não é apavorado querendo a mulher, né? Porque ele não está buscando a mulher como sexo. A gente sabe disso. Então, para eles, o casamento de Maria e José é normal. Os dois vão ter relacionamento, normal. Entendeu? Então, o homem quer logo ter a sua esposa nos braços,
né? Vamos falar. Mas aí ele fala, ora, tu sempre foste um pouco diferente do outro, diz Alfeu, que é o marido da Maria de Alfeu. Não sei se poderia haver alguém que não tivesse pressa em ter por mulher uma flor como Maria, tá vendo? Não sei se poderia haver alguém que não tivesse pressa em ter por mulher uma flor como Maria. Por quê? Porque ela é bonitona, linda, maravilhosa, chique, né? Então ele está pensando como homem, né? E tu ainda queres esperar meses, olha lá, porque ele está pensando no José com a Maria nos braços, né? Na cama, vocês sabem disso. A alegria longamente esperada é alegria intensamente gozada. Responde José com um amável sorriso. Olha a resposta de José. Olha, alegria longamente esperada é alegria mais intensamente gozada. Está mostrando claramente que José, ele além de ser casto, ele ainda demonstra para o seu parente lá, para o seu colega, para o seu vizinho, que ele é um homem que ele espera. Ele espera pela esposa. Ele é um homem de continência, com continência, né? Se ele fosse um namorado de hoje, ele seria um namorado que iria guardar a castidade e esperar longamente, quanto tempo fosse necessário para o casamento, né? Não ia ficar desesperado para casar para poder perder a virgindade com a esposa, né? Que eles iriam guardar a castidade e não ia ficar desesperado querendo, né, perder a castidade. Entendeu? Mostrando assim, nada a ver isso aí que você tá falando, né? Tipo assim, né? Ah lá, o irmão dele encolhe os ombros e pergunta, que é primo, né? O primo dele. Encolhe os ombros e pergunta, então, quando achas que sairá o casamento? Quando Maria fizer 16 anos. Ah lá, ela tem só 15 aninhos. Quando Maria fizer 16 anos, depois da festa dos tabernáculos, assim serão doces as tardes de inverno para os novos esposos. E sorri outra vez olhando para Maria, um sorriso. Mas ele dá um sorriso por quê? Porque tem um segredo. Ali, né, tem uma combinação secreta, não vai ter sexo. Só que daqui, para poder, ele não dá à vista, lá, porque eles guardam segredos. Para não dar na vista, ele está falando, assim serão doces as tardes de inverno para os novos esposos. Falando que vai ter, tipo, ele está deixando assim, para o povo, para a visão humana das pessoas, que eles serão um casal normal, que terão vida normal de esposo. Mas ele sorri para Maria, é um sorriso suave que faz parte de uma combinação secreta. Faz parte de uma castidade fraterna e consoladora, mas que é só entre os dois. Eles não vão ficar revelando isso, mostrando isso para as pessoas. Para as pessoas, eles não vão causar escândalo, entendeu? Porque lá o casamento é sagrado. E o casamento é para que tenha filhos. Então, vai ter filho, não vai ter? Então. E eles vão pensar que Jesus é filho de José. Entendeu? Então, isso para a fé também das pessoas ser mais perfeita também, sabe? Para poder as pessoas, quando elas forem acreditar em Jesus, que elas acreditem pelo que Jesus diz, pela história que Jesus vai contar, entendeu? E não porque elas pensam diferente, né? Vai ser uma fé verdadeira. Porque Jesus vai contar, não, eu sou filho de Deus, a minha mãe já me teve por obra do Espírito Santo, né? E assim ela vai confirmar, porque ela vai estar viva para confirmar isso. Então é muito interessante. Né? A história deles é muito interessante, é muito interessante. Eu acho muito perfeito o jeito que a Divina Vontade conduz as coisas, como eu acabei de dizer. A Divina Vontade, ela clariza, ela é luz, ela é paz, ela é liberdade. Ela não deixa as coisas de uma forma estranha, ela não produz algo escandaloso, ela não produz nada que venha trazer dificuldade para a gente. A Divina Vontade é vida. Então, para Nossa Senhora também é assim. Para ela também é muito. As coisas se dirigem numa tranquilidade, numa paz muito grande, onde ela pode andar na rua tranquilamente, cabeça erguida, que ela não tem motivo para ficar. Que as pessoas pensem mal dela, pensem estranho dela, né? Entendeu, gente? A Divina Vontade, ela não gosta das coisas fora da ordem, fora do contexto. Então, a Divina Vontade, ela não vai fazer com que você viva uma realidade fora da ordem, fora do contexto natural do que é o certo fazer, do que é o correto fazer aos olhos humanos em todas as direções. Então, é muito lindo isso. Aí ele mostra o quarto. Aqui é o quarto grande.
ao lado do monte. Se achas bom dele, farei uma oficina quando vier aqui. É um quarto grande, aonde vai ficar a oficina de José e vai ser um lugar que vai acolher bastante gente. Muita gente vai ficar ali, né? Está perto da casa sem fazer parte dela. Assim não perturbarei ninguém, fazendo barulho ou desordem. É tipo uma garagem, como se fosse uma garagem, né? Que está à parte, né? Então lá ele vai fazer oficina, tal. Mas se quiseres de outro modo. Não, José, está muito bem assim, ela disse. Tornam a entrar na casa e acendem as lâmpadas. Maria está cansada, diz José. Deixemo-la descansar com os primos. Todos se despedem. José fica ali ainda alguns minutos e fala com Zacarias em voz baixa. Teu primo deixa contigo Isabel. Por algum tempo, estás contente? Eu sim, porque ela vai te ajudar. Então ele vai deixar a Isabel com a Nossa Senhora por um tempo, para que te tornes uma perfeita dona de casa. Com ela poderás pôr em ordem, como gostas, as tuas coisas e as tuas alfaias. E eu virei todas as tardes também para te ajudar. Com ela poderás comprar lã e o mais que for preciso. Eu responderei pela despesa. Lembra-te que prometeste me procurar para tudo. Adeus, Maria, dorme o primeiro sono nesta tua casa. E o anjo de Deus torne o teu sono tranquilo. Então, que presença segura de São José em todos os âmbitos, né? Até a parte da despesa, né, para ela comprar as coisas do enxoval dela, não deixa faltar nada para ela. É muito lindo esse homem. Nossa, esse homem é de suspirar. Meu Deus, que suspiro que a gente dá diante de um homem desse. Meu Deus, que homem maravilhoso. Meu Deus, São José, rogai por nós. Lindo, lindo, lindo. O Senhor esteja contigo. Adeus, José, que tu também estejas sob as asas do anjo de Deus. Obrigada, José, diz Maria. Que tu estejas sob as asas do anjo de Deus, né, protegido, né? Na medida que eu puder, vou te dar com o meu amor uma compensação ao teu amor por mim. Ela diz para ele, na medida que eu puder, eu vou te dar com o meu amor uma compensação ao teu amor por mim. Ela vai dar muita compensação. Vocês não têm noção do quanto essa mulher vai dar felicidade para José por ter Jesus no ventre dela, por ter Jesus nos braços dela, por ter o Deus na vida, né? Ela dar Deus, ela dar Jesus, me emociona. Ela vai dar Jesus para José, o esposo da alma. Ele precisa de outra felicidade além de Jesus, gente? Precisa. Jesus é o esposo da alma. Depois que a gente tem Jesus, a gente não quer mais nada no planeta Terra. Nada. Não precisa de mais nada para viver. Só Jesus. E ele vai ter Jesus nos braços. Ele vai ter Jesus no colo. Ele vai ter Jesus ao lado dele. Até morrer. Jesus vai estar com ele até morrer. Jesus que vai cuidar dele, né? Jesus que vai cuidar dele, vai lavar o corpo dele. Jesus que vai cuidar de tudo quando ele estiver doente, que ele não puder sair da cama. É Jesus que vai ser o enfermeiro dele. Fala sério. Fala sério. Que homem abençoado. De viver ao lado de Jesus, de comer com Jesus, de beber com Jesus, de trabalhar com Jesus, de ensinar Jesus, de ouvir Jesus, de brincar com Jesus, de levar Jesus para passear, de tudo com Jesus, ser o papai de Jesus. Ela, nossa, maior compensação do que essa que ela vai dar, não existe, não existe. Aí eu coloquei um trecho aqui onde Jesus fala do livro do céu sobre José. Ele fala de José, ele fala um pouquinho de José. Não fala de José, mas ele aparece José no livro do céu. Então, é no volume 20, no trecho do dia 1º de janeiro de 1927. A vontade da alma como presente de ano novo para o menino Jesus. Como toda sua vida foi símbolo e chamado da vontade divina. Como meio de apressar o reino da divina vontade são os seus conhecimentos. Estava a meditar sobre o ano velho que chegava ao fim e sobre o ano novo que surgia, disse Luísa. O meu estado continua no voo da luz do querer divino e rogava ao gracioso menino que, assim como morria o velho ano, sem renascer mais, assim fizesse morrer minha vontade, sem fazê-la reviver mais. E como presente de ano novo me desse a sua vontade, desse a vontade divina para ela. Assim como eu lhe fazia o dom, como presente a minha vontade, para pôr como escabela os seus ternos pezinhos. Então, bonitinha a oração dela, né, no ano novo. A fim de que não tivesse outra vida senão a sua vontade divina.
Agora, enquanto isso e outras coisas eu dizia, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Filha do meu querer, como amo, quero, desejo, que o teu querer tenha fim em ti, que a divina vontade acabe em ti. Ó, como aceito o seu presente de fim de ano. Como me será agradável tê-la como um suave banco aos meus pés, que é a vontade humana dela, né? Estar aos meus pés. Porque a vontade humana, enquanto está na criatura, fora do seu centro, que é Deus, é dura. Mas quando regressa ao seu centro, de onde saiu e serve como banco aos pés do teu menino Jesus, torna-se branda e me serve para me entreter. Aí serve para a diversão de Jesus. A vontade humana, né, é muito curiosa para Jesus, né? O que ele vai fazer com a gente, né? É o jeito dele falar, que ele vai se divertir com a nossa vontade humana. Porque a nossa vontade humana fica com dúvida, a nossa vontade humana chora, a nossa vontade humana fica, né, assim, pergunta, manda o carro parar. E é uma diversão para Jesus, de uma certa forma, né? É trabalho para ele, né? Ele cuida disso, ele trabalha para nos acalmar, para acalmar a nossa vontade humana, né? Para poder deixar a gente tranquilos, né? Para a gente seguir com o carro, né? É bem interessante. Não é justo que, sendo eu pequeno, tenha uma diversão. Olha lá. Não é justo que, sendo eu pequeno, eu tenha uma diversão? E no meio de tantas dores, privações e lágrimas, tenha sua vontade para me fazer sorrir? Então, a vontade humana nossa faz Jesus se divertir. Por causa, né, que ele vai ter que mexer com ela, ele vai ter que conduzir a nossa vontade humana para a vontade divina. Então, para ele poder fazer isso, tem todo um jogo de ideias, né? Um jogo de conversas, de palavras, de indicações, de respostas, né? Ele sempre vai estar te chamando de tola, ô tola, né? Tipo assim, né? E ele, né, dá risada às vezes dentro da gente, né? Agora, tu deve saber que quem põe fim à sua vontade e regressa ao seu princípio de onde saiu, que é a vontade divina, e começa na divina vontade essa vida nova, a vida de luz, que eu acabei de falar que a divina vontade é isso, é vida permanente, vida, 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 vida de luz, vida nova, vida perene da minha vontade. Olha, quando eu vim para a Terra, eu quis dar muitos exemplos e semelhanças de como eu queria que a vontade humana terminasse. Eu quis nascer à meia-noite para dividir a noite da vontade humana com o dia brilhante da minha vontade. Então, ele mesmo reafirmando que a vontade divina, a vida da divina vontade é brilhante, é um dia brilhante, é uma luz, clareza, claridade, felicidade, liberdade, não tem dúvida, não tem confusão, não tem medo, não tem nada. A divina vontade, ela nunca vai te trazer nenhuma confusão como essa de você, do padre falar que você não pode entrar na igreja por causa que você não tomou vacina. A divina vontade resolve isso porque ela fala, pode tomar vacina, não tem problema nenhum, eu cuido de vocês. Nada vai atrapalhar, né? Então, tipo assim, não tem por que ter medo de nada, as coisas estão dentro da ordem, por enquanto ainda estão na minha ordem. E sempre estarão. Eu sempre vou conduzir a sua vontade humana para a divina, sempre eu vou estar clareando o seu caminho. Eu sempre vou ser um sol do meio-dia, brilhando, iluminando, para que tudo ande dentro da minha vontade. É só você não pôr suas trevas, que não, você nunca vai andar nas trevas. Porque a vontade humana é trevas e a vontade divina é luz, né? E se bem que à meia-noite a noite segue, não termina, mas é princípio de um novo dia, e meus anjos, para fazer honra ao meu nascimento, e para indicar a todos o dia da minha vontade, encheram de alegria e felicidade, de meia-noite em diante, na abóboda dos céus, novas estrelas, novos sóis, até fazer mudar a noite em dia. Era a homenagem que os anjos davam à minha pequena humanidade, onde residia o pleno dia do sol da minha divina vontade, e o chamado da criatura a esse pleno dia da divina vontade. Pequeno ainda, me submeti ao duríssimo corte da circuncisão, que me fez verter dor, pela dor, amargas lágrimas. Não só a mim, mas junto comigo choraram minha mãe e meu amado São José. Então ele mesmo fala, ó, amado São José, amado São José. Então é uma pessoa totalmente aprovada por Deus, é uma pessoa totalmente divinizada, né, com o toque, né, da vida na divina vontade em Maria, porque ele não viveu
o dom da divina vontade, mas ele viveu como um servo, fazendo toda a divina vontade. Ele não tinha a divina vontade como Maria tinha como posse. Ele não tinha, e essa é a diferença entre José e Maria. A Maria, ela tinha só a divina vontade. José, ele tinha a vontade humana servindo a divina vontade. Entendeu? Mas a vontade humana de José servindo a divina vontade era com perfeição, por causa da luz que jorrava de Maria. Entendeu? E esse corte da circuncisão era o que eu queria dar à vontade humana, a fim de que naquele corte fizessem correr a vontade divina para que não tivesse mais vida, uma vontade dividida, mas sim só a minha, que tinha corrido naquele corte a fim de que começasse novamente uma sua vida. Pequeno ainda, eu quis fugir para o Egito. Uma vontade tirana e iníqua queria me assassinar, símbolo da vontade humana que quer matar a minha vontade. E eu fugi para dizer a todos: fujam da vontade humana, se não querem que seja assassinada a minha vontade, a minha divina vontade. Toda a minha vida não foi outra coisa que um chamado da vontade divina na humana. No Egito, eu vivia como um estranho no meio daquele povo, símbolo da minha vontade, que a tem como estranha no meio deles, né? No meio do povo que vive na vontade humana, nas trevas, né? A vontade divina ficava estranha, não era conhecida. Mesmo ela sendo luz, 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 ela não era conhecida, ela é estranha. E o símbolo de quem quer viver em paz e unido com a minha, deve viver como estranho à vontade humana. E de outra maneira, se você quer viver em paz e unido com a minha vontade, você deve ser como estranho à vontade humana. A sua vontade humana que deve ser estranha para você. De outra maneira, haverá sempre guerra entre uma e a outra. Não dá para as duas conviver juntas, né? São duas vontades irreconciliáveis. Olha que importante saber disso. A vontade humana, ela não consegue, né, conviver, se ela quiser reinar, ela não consegue conviver com a divina vontade. Elas sempre são irreconciliáveis. O único jeito de conciliar a vontade divina é você fazendo a vontade humana se abaixar, morrer. O único jeito. Você trocar a sua vontade humana pela vontade divina. A sua fica, né, enterrada aos pés de Jesus. Enterrada. Então, enquanto a sua vontade humana ainda tem vida, você fica atormentado, você fica angustiado, você fica se sentindo um estranho para a divina vontade. Parece que a divina vontade ela é uma estranha para você. Ela é estranha. E você não consegue entendê-la enquanto a sua vontade humana ainda reina. Depois que a sua vontade humana for morta, definitivamente, dando a vez à vontade divina, aí você vai começar a viver uma paz insondável, uma paz incalculável, uma paz iluminada, sabe? Mas demora porque tem gente que não consegue desfazer de si próprio, né? Coloca a sua vontade humana misturada com a vontade divina no primeiro momento. É muito delicado, vira uma guerra dentro da pessoa, que foi o que eu falei aqui na aula do estudo 13 da semana passada, da sexta-feira, do sábado que eu fiz, né? Que eu tive que fazer no sábado. Vocês viram a guerra que estava na Ruth, né? Mostrei o exemplo da Ruth e a guerra que estava dentro dela. Por quê? Naquele momento, ela ainda estava no momento em que ela estava decidindo definitivamente viver na divina vontade e dar a vez para a divina vontade, dar, né, o seu centro de comando para a divina vontade. Enquanto ela não tinha dado, enquanto a vontade humana dela estava estranhando a vontade divina, ela estava, né, não entendendo ainda, virou aquele boné velho daquela guerra lá. Então, a guerra acontece mesmo, na hora H, no momento em que a divina vontade está assumindo o trono, é uma guerra terrível que é travada dentro da alma. E a vontade divina vai ganhar essa guerra, sempre, se você continuar rezando e fazendo os atos na divina vontade, rezando e pedindo a divina vontade para que reine. E vira um boné velho. Enquanto você não tiver essa guerra claramente dentro de você, você não deixou a vontade divina tomar posse de você. Pode ser que a divina vontade consiga dominar sem guerra nenhuma? Pode ser. Sem dor, sem nenhuma morte, pode ser, dependendo da pessoa.
Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que já é pacífica, ela já tem uma vontade humana pacífica, já sofreu muito na vida, já passou por muita coisa, então a pessoa já foi assim dominada pela divina vontade de uma forma pacífica, né? E aí quando ela descobriu a vontade divina, ela falou, ué, eu já estava vivendo na divina vontade, eu não sabia. Tem gente que fez esse encontro com a divina vontade, a Lígia é uma delas, a Denise é uma delas, eu acho que a Denise também estava assim. Tem algumas coisas que, né, que as meninas ainda precisam ainda desenvolver, que depois elas vão pelo conhecimento desenvolvendo o reino, né? Eu mesmo já estava vivendo a divina vontade antes, mas eu fiz os processos também antes. Eu estava fazendo antes de conhecer o livro do céu. Eu entrei na divina vontade antes de conhecer o livro do céu, né? Foi com a Santa Faustina eu consegui viver na divina vontade. Já estava, né, pacificada. Foi a misericórdia que me pacificou para poder, quando a divina vontade apareceu, eu falei, hoje eu estou vivendo já. Você veio, né, tomar posse de algo que você já estava nela. Tipo assim, né? Tipo assim, foi legal, né? Então é uma bênção quando você já é pacificada antes, né? Mas para quem conhece a divina vontade, assim, depois e quer dar a ver, se começa a rezar e quer muito viver na divina vontade, demora um pouquinho, a guerra acontece, né? Dependendo da pessoa, né? A guerra acontece. E é mais fácil para as pessoas mais velhas, experientes, darem o reinado para a divina vontade, porque elas já viveram muito tempo na vontade humana e já choraram muito com as trevas da vontade humana. Então, é muito mais fácil a pessoa abrir mão da sua vontade humana quando ela já passou por muita coisa ruim. Agora, para a pessoa que é jovem, é bem complexo, gente. Os mais jovens são difíceis para poder dar a vez para a vontade humana divina, né? Tomar posse. Então, vou continuar aqui. Regressei. Aí estava lá no exílio, né? Depois do meu exílio, voltei para minha pátria, símbolo de minha vontade, que depois do seu longo exílio de séculos e séculos voltará à sua amada pátria no meio dos seus filhos para reinar. E à medida que eu passava estas circunstâncias em minha vida, assim formava o seu reino em mim, e a chamava com orações incessantes, com sofrimentos e lágrimas, a vir reinar no meio das criaturas. Regressei à minha pátria Nazaré e vivi escondido e desconhecido. Oh, como isto simboliza a dor da minha vontade, porque a vontade divina ela é desconhecida pelas pessoas, né? Ela vive escondida, desconhecida, oculta. Ela nos mantém vivos, mas ninguém sabe que ela está aqui, né? Que ela precisa ser obedecida, né? As pessoas rejeitam ela. Então, viveu escondida e desconhecida. Ela vive escondida e desconhecida na maioria da vida das pessoas, né? As pessoas cuidam de suas próprias vidas, cuidam de suas coisas, só se interessam por suas coisas, colocam tudo que é mundano, né, nas suas vidas como base, como coisas, e a divina vontade é totalmente ignorada, né? Então, ele regressa a Nazaré e vive escondido e desconhecido. Oh, como isto simboliza a dor de minha vontade, que enquanto vive no meio dos povos, vive desconhecida e escondida. Eu implorava que o meu ocultamento, que a suprema vontade fosse conhecida, que com o meu ocultamento, eu renunciando, eu aparecer durante todo esse tempo, a suprema vontade fosse então reconhecida, que é assim que faz, né, para reparar, a fim de que recebesse a homenagem e a glória a ela devidos. Não houve coisa feita por mim que não simbolizasse uma dor de minha vontade, a condição na qual as criaturas a colocam, e um chamado que eu fazia para restituir o reino dela. Isto eu quero que seja a tua vida, o chamado contínuo do reino da divina vontade para o meio das criaturas. Então, Jesus, ele quer que a nossa vida na divina vontade seja isso, que a gente não viva outra coisa a não ser chamar as outras pessoas para viver na divina vontade. Se você encontrou a divina vontade neste tempo antes do reino, é para poder você trazer o reino para a terra. É para você mostrar que a divina vontade existe. Então, isso é muito importante. Por isso que esse canal existe para isso. Por isso que essa comunidade existe para isso. Tá? Para formar pessoas que vão trazer o reino e viver a divina vontade, não deixar ela oculta. Depois disso, estava girando por toda a criação para levar junto comigo o céu, as estrelas, o sol, a lua, o mar, em suma, tudo aos pés do menino Jesus,
para pedirmos todos juntos a vinda deste reino de sua vontade à terra, para que chegasse logo. E no meu desejo lhe dizia, olha, não estou sozinho em pedir-te, senão que te rogo o céu, com as vozes de todas as estrelas, o sol com a voz de sua luz, o seu calor. São vozes inocentes, vozes animadas por tua mesma divina vontade que te pedem. Aí ele fala, minha filha, o meio mais fácil para apressar a vinda da minha vontade à terra são os conhecimentos da divina vontade, o livro do céu. E a prática da vida da divina vontade, que é o que a gente ensina. Os conhecimentos levam luz e calor às almas e formam nelas o ato primeiro de Deus, no qual a criatura encontra o primeiro ato para modelar o seu. Se não encontra esse primeiro ato, a criatura não tem virtude de formar o seu primeiro ato, portanto, faltariam os atos, as coisas de primeira necessidade para formar este reino. Então, os atos são as coisas de primeira necessidade para formar o reino. Sem os atos praticados, o conhecimento é uma base para ter os atos. O conhecimento levam a luz, trazem para a gente iluminação, trazem a gente a verdade. Trazem para a gente a vontade, o calor da gente fazer essas coisas acontecerem de verdade, de mostrar para Jesus que a gente acredita nele, que ele pode contar com a gente, que nós podemos ser confiáveis para Jesus. Que eu estava falando com ele, eu falei, a vida na divina vontade, para a gente viver, a gente tem que provar para Jesus que a gente é confiável. Virou o jogo. Não é ele que tem que provar para a gente, ele já fez isso durante toda a vida dele, durante toda a história da humanidade. Jesus já provou numa cruz que a gente não tem motivo para a gente ter desconfiança do amor dele por nós, E não só isso, a Terra existe por causa da divina vontade, nós estamos respirando por causa da divina vontade, nós temos a nossa casa por causa da divina vontade, a gente está vivo, comendo, bebendo, tem tudo, trabalho, tem sustento de alguma forma por causa da divina vontade. Nós temos família, pai, mãe, tudo por causa da divina vontade, filho, marido, tudo por causa da divina vontade. Então, a gente não precisa que Jesus prove nada pra gente. É ridículo. Então, virou o jogo. Para viver na divina vontade, é o ser humano que precisa ir até Deus. O ser humano precisa provar para Deus que quer viver na divina vontade, que quer ser de Deus, que quer ser confiável a Deus, para que Deus possa derramar o seu dom da divina vontade. O dom da divina vontade é o conhecimento do que Deus deseja. É o conhecimento de tudo que Deus quer para nossas vidas, de como Ele deseja conduzir a nossa vida. Ele só pode revelar esses dons, esse dom para nós, se a gente for fazer esse dom real. Não para a gente gozar dele, não para a gente escarnecer da divina vontade, não para a gente fazer confusão, não para a gente poder mostrar essa divina vontade como se fosse algo ruim para os outros. Jesus Cristo, se a gente reconhecer a divina vontade e Jesus vê que a gente está fazendo rolo com a divina vontade, ensinando que a divina vontade é mais rolo do que confusão, ruim, Jesus não dá a divina vontade pra gente. Não dá o dom, não dá. Ele só dá o dom da divina vontade para uma pessoa que vai ser positiva, que vai falar da divina vontade como algo que veio trazer felicidade para as pessoas e não para trazer guerra às pessoas. Jesus de jeito nenhum que vai dar o dom da divina vontade para uma pessoa que entendeu a divina vontade errado, que fica só trazendo negativismo, coisa negativa. Não pode. Não pode. Então, enquanto a pessoa ela fica vendo as coisas de forma negativa, o dom não chega. Não chega. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você for falar da divina vontade, só fala felicidade, paz e alegria. Porque se você falar qualquer coisa negativa da divina vontade, a divina vontade briga com você, ela fica emburrada. E aí você vai ficar emburrado com ela também, porque ela vai fazer guerra com você, porque você é estranho para ela ainda. Então, cuidado. Se você falar mal da divina vontade, já era, porque ela é muito sensível. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele é a fonte do bem, é a fonte do amor, é a fonte da vida, é a fonte da graça, é a fonte da luz, é a fonte de tudo de bom. Se alguém tem a sua vontade humana e quer viver na divina vontade, mas só que ainda não amou a divina vontade, ainda não entendeu
o que é a divina vontade é delicado, porque, entendeu? É muito delicado. Tem que entender, tem que amar, entendeu? Então é muito interessante. Então, os conhecimentos vão fazer você conhecer a divina vontade. Vão te levar luz e calor para sua alma. E vão formar o primeiro ato de Deus na sua alma. E o que é o primeiro ato de Deus? Qual vai formar o primeiro ato de Deus? É o sonho de Deus. O que Ele sabe, né? Que Ele quer de você. O que Ele espera de você. Que você o ame acima de todas as coisas. Que você o reconheça como Criador, Pai, né? Autor da minha vida. Meu Deus, meu Pai, Tu és tudo, Tu és a fonte, Tu és esse patrão maravilhoso, esse Pai maravilhoso que deu tudo para eu viver. Não me falta nada, 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 nada. Muito obrigado porque o Senhor é o meu Pai, porque me deu a vida. Esse é o primeiro ato. O ato na divina vontade é a felicidade de você estar vivo, de você ter sido criado, ter sido desejado por Deus, reconhecido como Deus, como filho. Então, o primeiro ato, você reconhecer o seu pai e você se reconhecer como filho do pai. Então, vai formar no seu coração esse relacionamento com Deus. Então, no qual a criatura encontra o primeiro ato para modelar o seu. Eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, especial, pensada, desejada, amada, sonhada com um propósito divino, 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 divino. Se não se encontra nesse primeiro ato, a criatura não tem a virtude de formar o seu primeiro ato. Portanto, faltariam os atos, as coisas de primeira necessidade para formar este reino. Então, você vai para a divina vontade só para poder reconhecer ela, reconhecer, agradecer por ela ter te dado a vida. É o primeiro elemento, eu estou viva porque a divina vontade me criou. Eu estou aqui nessa terra porque a divina vontade sonhou comigo. O Senhor sonhou comigo, Ele criou, me criou. Eu só existo por isso. Eu não era nem para eu estar na terra, não era nem para eu estar pensando aqui agora, mas eu estou porque Ele desejou. Então, é o primeiro ato de agradecimento, de louvor, de felicidade. Entendeu? É muito importante. Olha então o que significa um conhecimento a mais sobre a minha vontade, levando em si o ato primeiro de Deus. Levará consigo uma força magnética, um imã potente para atrair as criaturas a repetir o ato primeiro de Deus. Com sua luz levará o desapontamento da vontade humana. Com o seu calor amolecerá os corações mais duros para se curvarem diante deste ato divino e se sentirão atraídos a querer modelar-se neste ato. Por isso, quanto mais conhecimento manifesto sobre a minha vontade, tanto mais cedo se apressa o reino do Fiat divino sobre a terra. Então, esses conhecimentos que Jesus dá, Ele dá para nós, que somos os filhos da divina vontade. Essas coisas todas que eu falo, enquanto eu estou lendo o livro do céu, tudo é Jesus. Está dando mais conhecimento para a gente. Né? Mais conhecimento. Amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.